gente toma como o mês da família, e a gente está falando justamente sobre a família. Domingo passado eu falei, o tema é esse aqui, a próxima parada, vamos pensar sobre a família. Domingo passado eu falei sobre tal pai, tal filho. Na verdade, qual que é a minha ideia? São alguns ditados que nós ouvimos que só atrapalham os nossos relacionamentos. Essa ideia, assim como eu falei domingo passado, que às vezes nós jogamos na cara do outro, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, o marido que fala, você é igual à sua mãe, que sua sogra não presta, sua mãe não presta mesmo, e aí vai esses adjetivos, esses ditados. Então a minha proposta é estar quebrando isso, para que a gente não tenha isso no nosso coração, na nossa vida, que isso só traz prejuízos. Domingo passado eu falei que cada um de nós somos responsáveis. O pai pode ser o pior cara do planeta, mas o filho é responsável pelos seus erros. Ele não vai poder culpar os pais dos erros que ele está tomando diante de Deus. É isso que eu falei domingo passado. E esse domingo eu quero pensar com você sobre um outro dele. De vez em quando se ouve por aí. Diz assim, filho criado, trabalho dobrado. Já ouviu isso? Você já falou isso? Né? Eu acredito que é muito comum entre as famílias a gente de vez em quando ouvir coisas como essa. Mas a minha pergunta é, será que precisa ser assim? Será que porque eu tenho um filho ele tem que ser assim? Vai ser trabalho para a minha vida? Será que a Bíblia quando fala que os nossos filhos eles vão ser uma bênção na nossa casa, será que ele está mentindo para a gente? Será que a Bíblia quando diz assim que os nossos filhos vão ser como uma videira em torno da mesa, como uma videira bem frutífera? Será que a Bíblia está mentindo para a gente? Será que esse ditado está correto, dizendo assim que filho criado, trabalho dobrado? Eu acredito que isso atrapalha a gente em muitas coisas. Por exemplo, casais que eles estão namorando, eles vão casar, e aí eles pensam, nós não vamos ter filhos. Por quê? Filho criado, trabalho dobrado. Aí eles perdem a bênção da maravilha, da alegria. A gente vê aqui o Adalberto, né, a Maria Cecília, assim, pai bobão, aquela delícia do bebezinho, a casa, coisa deliciosa você juntar a sua família. Às vezes eles vão perder porque eles acham que filho vai dar trabalho. Não vou ter filho. Não mexe com isso. Então esse ditado entra na nossa cabeça e só atrapalha para a gente não viver o projeto de Deus. Ou pior, às vezes pais que têm filhos, e quando os filhos começam ali a crescer, eles falam, aí, tá vendo? O ditado deu certo aí. Está dando trabalho, olha só que dor de cabeça que é mesmo, realmente esse negócio está certo. E aí, ao invés de investirem, ao invés de se posicionarem perante os filhos, eles se afastam. Eles sentam nessa cadeira dizendo que filho criar trabalho dobrado, ao invés de fazer o investimento que precisa, não fazem. Esses só são dois exemplos para mostrar para nós que de vez em quando esses ditados ficam rondando a nossa casa, essas coisas só atrapalham a nossa vida. Eu creio, queridos, eu creio que quem criou a família foi Deus. E eu creio que a resposta para a nossa família está nele. A resposta da nossa família está, a solução para os nossos dia a dia, nos nossos relacionamentos em casa, está justamente na nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo, e aqui o texto que eu quero pensar com você, ele escreve uma carta que ele fala sobre a família, ele trata a família, ele trata a relação de marido e esposa, ele trata a relação entre pais e filhos. E ele vai dizer lá, de uma forma ou de outra, que isso é uma bênção. A família nossa tem que ser de fato uma bênção, tem que ser algo prazeroso, algo gostoso, trazer delícias à nossa alma. É para isso que nós estamos tendo os nossos filhos. E Deus está falando assim para nós, cresçam e multipliquem, tenham filhos que acreditem em mim, isso é uma bênção. Criem-se em famílias, você na relação com o seu pai. Nós que já somos assim, uma idade mais avançada, a gente está com o nosso pai, com a nossa família, que coisa deliciosa, gente. E Deus, é uma ordem de Deus, a gente precisa ouvir isso. Deus, que bom, que bom. E Paulo vai tratar sobre isso. E nós vamos ver se esse dito faz sentido ou não, se essa informação faz sentido ou não, e eu creio que não. E a resposta vai ser no que Paulo está dizendo lá em Efésios, capítulo 6, versículos de números 1 a 4. E aí eu vou ler o versículo ímpar, você lê o par, por favor. Diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que nós podemos aprender com esse texto? Eu quero comentar com você aqui nessa noite. A primeira delas, filhos dão trabalho. Inclusive você. Você como filho também dá trabalho.
Mesmo adulto, às vezes dá trabalho. Filhos dão trabalho. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Se você perceber no texto que Paulo escreve aqui, ele vai falar sobre as relações familiares. Ele vai dizer assim, de forma tão clara, que tem ordens para nós. Os filhos precisam obedecer aos seus pais, e os pais precisam criar os seus filhos. E ele vai dizendo dessas ordens para nós, que são ações que nós precisamos tomar uma postura. Os filhos precisam tomar uma postura e os pais precisam tomar uma postura. Os filhos precisam obedecer aos seus pais, os filhos precisam honrar os seus pais, os pais não podem provocar os seus filhos à ira, e os pais têm que criar os seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. São ordens, são ações, são atitudes, são na verdade posturas que nós precisamos tomar. São coisas que nós nos levantamos e vamos em direção a isso, e nós nos sujeitamos a isso. Isso me reforça a ideia de que filhos dão trabalho. Filhos dão trabalho. Eu costumo dizer uma frase que eu aprendi, né? Tem muitos casais que pensam assim, não vou casar, eu não quero ter filhos. Não quero ter filhos. Eu falo, tudo bem. Você pode ter filho, mas você não vai ter uma experiência maravilhosa de amor. Pode perguntar aos pais. Não existe experiência tão fantástica quanto a relação dos pais com respeito aos filhos. Eu não quero ter filhos porque eu vou ter gasto financeiro. Tudo bem. Eu não quero ter filho porque vai dar trabalho. Tudo bem. Você está jogando fora uma experiência de amor fora do parâmetro. Então Paulo vai dizer aqui para nós que filhos, eles dão trabalhos. Nós damos trabalhos. Nós não podemos nos fechar os olhos para isso. Nós não podemos achar que ter filhos é um mar de rosas. Nós não podemos achar que as relações familiares é um mar de rosa. Nós não podemos achar isso. E aí eu te faço uma pergunta, meu amigo. Quantas vezes você aqui tirou o sono dos seus pais? Não precisa responder, senão não vamos sair daqui hoje à noite. Tiago fez até assim com a cabeça, né, Tiago? Eu vi. Tiago. Quantas vezes você... Eu não estou falando dos menorzinhos, pequititinhos. Eu não estou falando dos recém-nascidos, que eles choram a noite toda, que estão com cólica. Não estou falando isso. Eu estou falando você. Estou falando para mim. O que seus pais tiveram que abrir mão, meu amigo, por causa de você. Quantas noites mal dormidas por causa de você. Imagine o dinheiro, a energia, o tempo, os recursos gastos por causa de você. As vergonhas que ele passou, porque várias e várias vezes ele teve que ir na escola por causa de você. Porque lá em casa era assim, né? Falei, agora é a sua vez, eu não vou mais. Vamos fazer uma troca. Não é verdade, João? Cadê o João? Assim, filhos dão trabalho. Filhos nos exigem recursos. Filhos sugam de nós as energias nossas. Nós sugamos as energias dos nossos pais. Nós, eu e você, como adultos. Nós sim demos trabalhos para eles nos ajudarem na formação da nossa vida, no nosso caráter, para nos ajudar a não ser um Zé Ninguém ou alguém qualquer por aí afora. Sabe lá o que os seus pais tiveram que fazer para criar você? Sabe lá o que os seus pais tiveram que passar quando você nasceu? Sabe lá as histórias que estão por trás disso? Semana passada eu estive visitando uma tia minha mãezinha faleceu, e eu não conheci os meus 3 irmãos que eu perdi. E minha tia mais velha, eu perguntei para ela, dentro do carro, minha tia, me fale como foi. Me fale como é que minha mãe ficava. Me conte. Confesso a vocês que eu tive que me segurar. A Regina estava também. Eu fiquei tentando me imaginar no lugar dos meus pais. O que eles não passaram. Eu estou falando para tentar criar os seus filhos. Meus pais não são melhores do que os pais de ninguém aqui, gente, por favor. Mas são realidades que cada um de nós, às vezes, esquecemos que os nossos pais passam para nos criar, para cuidar da gente, para cercar de todas as maneiras. E, às vezes, nós damos a ele um tremendo trabalho, coisas que eles têm que abrir mão, sonhos que eles têm que encostar, para nos proteger, para cuidar da gente, para nos abrigar, para nos dar uma vida, para nos dar a nossa sobrevivência. Às vezes, quando nós ficamos doentes na nossa infância, quando menores, às vezes nos machucamos menores na escola, os nossos pais têm que fazer várias e várias coisas para arrumar um jeito para cuidar da gente. Então, quero dizer para você que você deu trabalho para os seus pais. Você deu trabalho para os seus pais. Criar filhos dá trabalho. Dá trabalho.
É por isso que, por um lado, Paulo está dizendo assim, que cabe aos filhos o trabalho de obedecerem aos seus pais. E Paulo diz, porque isso é justo, os filhos obedecerem os seus pais, e isso dá trabalho. Obediência não é uma tarefa tão fácil assim, como o texto diz, filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Obediência não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa tão fácil assim para nós. É bom dizer que as crianças não nascem com um desejo enorme de obedecer aos seus pais. Ninguém nasce assim. Nenhuma criança nasce assim. Nenhuma criança nasce com um desejo de falar assim, papai, a partir de agora, tudo que o senhor falar eu vou fazer. Nenhuma criança nasce assim. A Bíblia diz isso de forma muito clara. É por isso que elas precisam ser ensinadas, precisam ser criadas. É por isso que nós precisamos cercar, é preciso que tenha esforço, é preciso que tenha trabalho, é por causa disso tudo. Percebeu o que Provérbios diz em Provérbios 22:6? Leia comigo, por favor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Percebe que ensina a criança no caminho, não ensina a criança o caminho. Ou seja, você vai ter que ir com ele, você vai ter que caminhar com ele, você vai ter que estar do lado dele, você vai ter que acordar de manhã, você vai ter que se preocupar com ele, você vai ter que cercar em todos os sentidos. Estou falando para os pais. E em outro texto, a Bíblia vai dizer para nós que existe algo no coração da criança. Provérbios 22:15, leia comigo, por favor. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Por que é trabalhoso e difícil aos filhos obedecer? Por causa da estultícia que está ligada no coração delas, por causa do pecado e da tolice que está pegada ao coração dos nossos filhos. É por isso que Paulo diz que nós precisamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E isso dá trabalho. Criar os filhos dá trabalho, exige paciência, exige tolerância, exige esperança. A obediência por parte dos filhos não é fácil. E eu estou falando aqui com vários filhos, e se eu perguntar para vocês, vocês vão falar assim que não é fácil. Não é fácil a obediência. A obediência não é uma tarefa tão fácil assim. Porque o nosso coração não quer, o nosso coração sempre acha que está certo, nosso coração sempre é um coração egoísta, nosso coração acha que tudo tem que girar em volta da gente. Desde pequenininho, nós sabemos disso. Então a obediência não é uma tarefa fácil. Pense, meu amigo, nas vezes que você obedeceu aos seus pais. Foi fácil? Foi fácil? Estava na praia, Nicolau. Eu ia para a praia, combinei com os meus amigos, nós vamos jogar bola na praia. O papai falou assim, Renato, você vai ficar, porque você vai me ajudar. Você acha que você... Meu Deus do céu, entende? Tem uma loirinha lá, pai, estou de olho nela, pai. Eu tenho que ir, pai. Você não entende, você não sacou não, pai. Você não percebeu não, pai? Eu quero que você fique para me ajudar. Meu filho, quantas vezes, meu filho, pense, não é fácil a obediência. Não foi tranquilo para ninguém e também não é favorável para ninguém. Pense no que você teve que deixar de fazer para obedecer e honrar os seus pais. Foi fácil? Foi uma tarefa tranquila? Então, queridos, Paulo diz de forma clara, para criar filhos, relação de pais e filhos dá trabalho. Ninguém vai esconder isso aqui. Bem como para os pais, Paulo vai dizer assim, pais, olha só o que ele diz no texto que nós lemos. Não provoquem os seus filhos a ira, mas criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar aqui, meus amigos, não é só dar boa educação aos filhos. A ideia de criar aqui é alguém que nutre, é alguém que alimenta, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, que ajuda na formação do caráter, para abençoar aquela criança, que dá todos os recursos para que ela tenha condições amanhã da sua própria vida, da sua própria existência. Faz com que os filhos, eles criem os filhos, que ele tem um tanque reserva, que eles vão ter que pegar daquele tanque reserva quando a vida exigir deles. É tarefa dos pais, nutrir os filhos, criar os filhos emocionalmente, espiritualmente. Por isso é que dá trabalho. Por isso que Paulo usa a palavra aqui, disciplina. E Paulo deixa aqui muito claro, queridos, que isso tem que ser feito com disciplina.
Meu amigo, entenda uma coisa, os nossos filhos precisam de disciplina para aprender, eles precisam de disciplina para viver, nós precisamos de disciplina sim todos os dias. Nós não podemos deixar os nossos filhos a Deus dará, para que eles façam o que eles quiserem, para que eles assistam o que eles quiserem, para que eles comprem o que eles quiserem, para que eles vejam o que eles quiserem, para que eles falem o que eles quiserem, para que eles cantem o que eles quiserem. Paulo está dizendo que tem que ser com disciplina, para que eles saiam com quem eles bem entendam, na hora que eles bem importa. Disciplina. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Por isso que criar filhos, queridos, dá trabalho. Paulo está dizendo isso para nós. Se os pais fizessem isso, eles vão contribuir sim, para que no futuro eles pensem, filho criar, trabalho dobrado. Se eles deixarem, largarem mão do fato de que eles precisam criar, se envolver com seus filhos, admoestá-los no caminho do Senhor. É isso que Paulo vai dizer aqui. Um dia desse eu passei aqui em frente ao cinema aqui da cidade, e depois eu descobri, se a gente fizer isso aqui, como esse filme está em cartaz, coitado dos pais, por favor. Olha o nome do filme, O Poderoso Chefinho, Nascido para Mandar. Meu Deus. O Poderoso Chefinho, Nascido para Mandar. Pais de menores aqui, por favor, preste atenção numa coisa, a sua agenda não pode ser a agenda dos seus filhos. No sentido assim, de que aquele pequeno e frágil bebezinho, ele não pode achar que ele é o dono do pedaço. Que tudo gira em volta dele, agora a casa gira em volta dele, tudo. Não, queridos, precisamos criar os nossos filhos na disciplina, permitir que os nossos filhos possam compreender que existe autoridade sobre eles, que Deus constituiu autoridade, que foram os pais sobre a vida deles para cuidar deles. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Tem que dar aos filhos condições no trato, no cuidado, na criação, na nutrição, na instrução, para que essa criança não seja um poderoso chefinho, para que ele não nasça dentro de casa para mandar. Inverte-se. Nós não podemos inverter as ordens dentro da casa. Então isso é sério, queridos. Né? Então às vezes os pais, nesse tempo moderno, tadinho dele. Eu fui tão, tem uns pais que falam assim, eu fui tão oprimido, não, eu apanhei tanto, não, com os meus filhos vai ser diferente, eu vou liberar geral. Queridos, Paulo está dizendo, para você não colher o ditado dizendo que filho criado trabalho dobrado, é bom que você preste atenção nisso aqui. Será que é isso aqui mesmo? Será que é dessa forma que nós vamos contribuir para que os nossos filhos, de fato, não sejam um trabalho dobrado lá na frente? Paulo está dizendo sobre disciplina, a ideia de disciplina é instrução. A ideia aqui é treinamento. Quando você vai tirar sua carteira de motorista, fica um cara do seu lado. Faz aqui, vira para a direita, vira para a esquerda. Tem hora que você fica impaciente com ele, né? Gente, eu não sou dessa época. Né? Eu fui na época que você pegava um fusquinha velho e lá tirava a carteira. Gente, eu não sou tão velho assim não, tá bom? Mas lá tirava a carteira, aí acabou e passou. Hoje não, tem que fazer autoescola. O instrutor tem que estar do seu lado, ele tem que estar falando assim, vira para a direita, vira para a esquerda, não é assim que faz, você errou de novo. Pacientemente ele vai ali. Quantas vezes você errou com essa mudança de marcha? Quantas vezes você arranhou esse negócio? Será que ele não fala com você, você não está aprendendo a fazer o jogo da embreagem, não? Olha como é que você está. Ele vai pacientemente ali, ó. Ele está te instruindo, está te treinando. É isso que Paulo está dizendo sobre a disciplina. É assim que nós precisamos fazer com os nossos filhos. E nós precisamos estar do lado deles, nós precisamos estar cuidando deles, para que amanhã ele não nos dê trabalho. É melhor você gastar tempo aqui com eles, os disciplinando, cuidando deles, estando ao lado deles, sendo paciente com eles, orando com eles, porque depois vai ser o que o próprio provérbio vai dizer, vai trazer delícia para a sua alma, vai trazer delícia para a sua alma. Então, meu amigo, Paulo está dizendo aqui para a gente criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, orientando os nossos filhos, corrigindo os nossos filhos, sendo paciente com os seus erros, mas os orientando, corrigindo sim, trazendo a direção para a vida deles, porque eles não sabem. Ontem nós tivemos eu e a Tacília, hoje de manhã até comentamos sobre isso, visitamos um menino de 16 anos. Nós vamos começar a caminhar com esse menino, e eu tenho para mim que Deus vai fazer um milagre na casa desse menino, na vida desse menino. Mas, gente, é duro você ouvir o que ele estava falando. Ele falando assim, eu quero matar minha mãe. Eu quero que minha mãe morra.
E nós conversamos com ele, filho, não é assim, filho, não é assim, não estou nem não. São pessoas marcadas por diversas histórias. Nós precisamos entender que isso é sério, queridos, para trazer delícias para a nossa alma, na formação dos nossos filhos. É duro você ver essa cena aqui, de vez em quando você vê na internet, ó. Não é verdade? Aí os pais modernos dizem assim, não, para ter sossego na vida, eu vou comprar um tablet para esse menino e vou largar ele para lá. Sabe lá o que ele está vendo, sabe lá com quem está conversando. E fora o tempo que ele está gastando, enchendo a cabeça dele. Querido, não estou falando que você não pode dar um tablet para o seu filho, não. Não estou falando isso, filho. Essa geração de hoje não tem como fugir disso mais. Mas você precisa estar do lado dele, você precisa ensiná-lo, você precisa ensinar a usar essas coisas, você precisa mostrar para eles que tem perigos aí atrás também, você precisa ensinar, dar maturidade aos seus filhos. É lógico, meus amigos, que a gente precisa entender essas coisas. É por isso que Paulo fala, obedecer dá trabalho, é difícil, mas criar filhos também é difícil, dá trabalho também, mas é uma experiência que Deus está chamando para você viver, que você vai crescer. E a Bíblia vai dizer de forma clara, lá em Provérbios 29, versículo 17, diz assim, por favor, corrige teu filho e te dará descanso. É isso que eu quero para a sua casa. Que na relação com os seus filhos, ele traga delícias para você. E você traga delícia para os seus pais e para a sua casa. Você traga um tempo de graça e de bênção para dentro da sua casa. Segunda coisa que Paulo vai nos ensinar aqui, sobre aquele texto de Efésios 6, que nós vamos ler novamente, para ficar bem gravadinho na nossa cabeça. Efésios 6, de 1 a 4. Por favor. Segunda coisa que Paulo vai dizer. O nosso paradigma para criar filhos é Jesus. Criar filhos dá trabalho. Mas qual o paradigma para criar os filhos? Qual o padrão para criar os filhos? É Jesus. Olha o que diz Efésios 6, de 1 a 4, por favor. Vou ler de novo os ímpares, você lê os pares. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Fiz questão de destacar ali e perceber que tanto a obediência dos filhos quanto a disciplina dos pais tem que ser feita no Senhor. Aqui Paulo está se referindo a Jesus Cristo, ou seja, o paradigma da nossa obediência, o paradigma da nossa criação, da criação dos pais, é Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo para criar os nossos filhos. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque hoje é muito comum os pais altamente modernos, progressistas, cabeça aberta, mente aberta, pensar o seguinte, não, eu vou abraçar algum modelo de criação de filho que está passando por aí e eu vou trazer para dentro de casa. Eu vou procurar alguma fórmula mágica, algum método para criar os filhos dentro da minha casa e eu vou começar a ensinar uma psicologia mais moderna. Eu vou começar a ensinar assim um tempo melhor. Queridos, não se esqueçam, hein? Portais de muita psicologia aí é puro humanismo, é centralizado no homem, tem nada a ver com Deus, a base não tem nada a ver com o cristianismo. E as pessoas falam assim, nossa, que legal esse tipo de coisa, eu não quero mais interferência de ninguém, que eu vou criar os meus filhos assim. Eles não querem mais o parâmetro que é Jesus, eles não querem mais olhar para Cristo para ver como é que vai ser as suas relações dentro de casa. Alguns modelos assim que a gente percebe, diz assim, deixa a criança fazer o que ela bem quiser fazer. É modelo. Querido, eu não quero que você entre nessa experiência. Você vai se arrepender depois, hein? Vai ser filho criado, trabalho dobrado. Ou coisas mais modernas que dizem assim, os pais não podem interferir na escolha do sexo do próprio filho, porque tem que criar com a cabeça assim mais aberta, porque foi essas questões que causam tanto conflito, causam tanta intolerância. Você tem ouvido isso aí de vez em quando? Não, eu vou criar os meus filhos aqui com a cabeça bem aberta. Queridos, o nosso parâmetro é Cristo. Eu li num livro uma vez dizendo assim, que toda ideologia é idolatria. Seja ela política ou seja ela educacional. Toda ideologia é uma idolatria. A Bíblia apresenta para nós o paradigma, os parâmetros para nós criarmos os nossos filhos, para que eles possam ser obedientes, nós também sermos obedientes, nós sermos pais que de fato zelem, que criem os seus filhos como Deus quer.
Nós sabemos, queridos, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não existe ninguém nesse planeta que obedeceu como Jesus obedeceu. E nós precisamos dizer para os nossos filhos sobre Jesus, porque Jesus obedeceu ao seu Pai. É o parâmetro para guiar os nossos filhos. Os filhos muitas vezes vão em busca de um amor em relação aos seus pais, que é impossível os pais darem para ele. E os pais precisam dizer, sabe por quê, filho? Porque esse amor que você está procurando não está em mim, esse amor está em Deus. A sede que você sente é da sua relação com Deus. Você está buscando de um ser finito, um amor infinito. Esse amor infinito é só Deus que pode te dar. Eu não consigo dar amor infinito, uma pessoa finita. Dá para você. Nosso parâmetro é Jesus. Eu creio, queridos, se os nossos filhos levassem em consideração todo o cuidado dos seus pais, mesmo seus pais sendo falhos com eles, eu sei que a resposta de obediência seria outra. Eu não estou dizendo que seus pais não erram, por favor. Eu não estou falando que eu nunca errei na educação com os meus filhos. Eu não estou falando que os meus pais acertaram todas em relação a mim. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que se a gente tirar os olhos disso aqui, nós vamos fazer besteira. Nós vamos colher fruto amargo depois. Nós vamos chorar lágrimas de sangue dentro da nossa casa. E não tem dor pior na relação de pai e filhos. Não existe dor pior, queridos. Não existe dor pior. Na relação dentro de casa. Por isso que Paulo está dizendo que o nosso parâmetro é Jesus, dizendo assim, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Pai, criem os seus filhos, de forma que eles possam de fato amar como Jesus amou, para que eles não sejam egoístas, para que eles não sejam idólatras. É isso que nós precisamos criar os nossos filhos, para que nossos filhos possam entender isso aqui, essa relação, queridos. Os filhos precisam compreender que o balizador das suas atitudes, das suas ações, deve ser Jesus. Não deve ser o mundo, não deve ser um colega, não deve ser uma moda que está aí, não deve ser o que alguém está dizendo na internet. O modelo é Cristo para nós. É Ele que é o balizador das nossas ações e das nossas decisões. Sabe por quê, queridos? Os nossos filhos precisam de Jesus. Você pode dar tudo para o seu filho. Se você não der Jesus, você perdeu o seu tempo para ele. Seu filho pode ser um diretor da Petrobras. Não, da Petrobras não. O diretor... Petrobras não. Eu ia falar até da Odebrecht, mas deixa para lá também. Pode ser o diretor da Vale, pronto. Um grande cara, querido, mas se ele não tiver Jesus, não adianta nada. Não adianta. Não adianta, queridos. Por isso a nossa baliza é Jesus. Os filhos, eles precisam obedecer e aprender como Jesus obedecia. Paulo, quando escreve esse texto, eu estou aqui em Efésios 6, mas se você ler os textos anteriores, Paulo vai dizer assim, tanto para os pais quanto para os filhos, vocês não devem andar como o mundo anda. Vocês não devem andar como os gentios andam. Os gentios não estão nem aí para a relação com Deus. Eles fazem o que eles bem entendem, eles fazem o que eles gostam. Não, vocês não. Vocês não podem andar sem esse tipo de entendimento. Vocês não podem andar com dureza de coração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus como Cristo amou o seu Pai. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a instruí-los no caminho com Jesus, a serem revestidos de um novo homem, criados segundo Deus, para que eles aprendam de Jesus. É a única coisa que vai livrar a gente, é a única coisa que vai salvar a gente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser compassivo como Jesus foi compassivo. E nós precisamos ser compassivos com os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar os seus pais e a pedir perdão. É isso que eu quero para os meus filhos. É isso que eu quero para essas crianças que estão aqui, queridos. Eles vão precisar disso amanhã. Eu não sei a história deles. Vai que amanhã faz um casamento difícil, complicado. O que ele vai precisar? Da relação dele com Jesus. Ele vai precisar disso para lidar nas suas durezas em casa. Ele vai precisar colocar o seu joelho no chão. Ele sabe que Deus está ouvindo ele. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando vê a igreja passando dificuldades, ele nunca pede para tirar dificuldade. Ele pede para que as pessoas tenham mais de Jesus dentro do coração. Que Jesus esteja mais aqui. Porque ele sabe que a única coisa que vai resolver tudo é quando a graça de Deus está aqui. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Paulo fala sobre isso. Esse é o paradigma, queridos, de Cristo, quando Paulo fala sobre isso. Mas veja bem. Olha o versículos 1 e 2. Leia comigo, por favor. Versículo 1 e 2, olha só. Vamos comigo? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o paradigma. O paradigma para a família é Cristo Jesus. Precisamos aprender a andar com humildade. Os pais reconhecerem os seus erros, reconhecer as suas falhas. Os filhos perceber que eles erraram. Quando eles tiverem Cristo, eles vão fazer assim. Eles não vão se tornar filhos arrogantes, filhos soberbos, gente orgulhosa, centralizada nelas mesmas. Sabe por quê? Porque elas vão aprender isso aqui, ó. Que elas foram chamadas por Jesus, elas vão viver com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência. É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que eu quero para nós, é isso que eu quero para os nossos filhos. Eu não tenho dúvida, queridos, que pais que vivem isso aqui, eles não têm dificuldade em casa. Os seus filhos olham para os seus pais e veem que os seus pais andam com humildade, são pacientes, aprendem a suportar os erros. Gente que foi transformada pelo Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, tanto para nós quanto para os nossos filhos dentro da nossa casa. Mas a pergunta ainda fica, como é que tudo isso é possível? Como é que os filhos conseguem obedecer? Como é que é possível os filhos obedecerem aos seus pais? E os pais criaram os seus filhos no temor do Senhor. Terceira coisa que Paulo vai dizer aqui, que não está no capítulo 6 do texto que nós lemos. Está no versículo anterior. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Lê comigo Efésios 5:18. E não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Tudo que Paulo vai dizer sobre casamento, sobre relação de pais e filhos, no trabalho, está pendurado num fio só. Enchei-vos do Espírito Santo. Quando Paulo fala isso aqui, no versículo 18, ele vem dizendo abaixo sobre a família. Porque ele está dizendo assim, só tem um jeito para o filho aprender a obedecer ao seu pai, e o pai criar os seus filhos no temor do Senhor. Se a vida dele estiver cheia de Deus. Se ele estiver cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, nós precisamos ser sensíveis ao que Deus está dizendo. Gente cheia do Espírito Santo é sensível à voz de Deus. Ouve o que Deus está dizendo e fala assim, Deus, eu me sujeito a isso. Porque, queridos, eu sempre digo, tem áreas aqui nesse coração, escuras, só Deus penetra. São os porões da nossa alma. É daqui dentro que vem um cheiro mal demais. E Deus precisa chegar aqui. Quando Paulo fala para que os pais aprendam a criar os seus filhos e os filhos obedecer aos seus pais, eles precisam estar cheios do Espírito Santo. Porque se eles estiverem cheios, no momento que eles forem arrogantes com seus pais, que eles errarem com seus pais, eles vão colocar o seu joelho no chão e vão pedir misericórdia a Deus. E eles vão se levantar e falar assim, Pai, me perdoe, eu errei com o Senhor. É isso que o texto está dizendo para ser cheio do Espírito Santo. Por um lado, ser cheio do Espírito Santo é que nós não seremos cheios de nós mesmos. Nós não seremos cheios das nossas ideias, da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso egoísmo, das nossas paixões mundanas. Nós seremos cheios dele em nós. Significa, por um lado, que nós queremos fazer a vontade de Deus. Significa, por um lado, que nós queremos trabalhar de forma que Deus esteja na condução da nossa vida. Significa, por um lado, que nós queremos viver vidas santas. Eu tive uma experiência tão interessante na minha vida. Eu fui uma vez, me apresentaram um casal, eles não são crentes. Não são crentes, eu vou falar assim, eu não estou nem aí. O cara vai ouvir agora, estou nem aí. Renato, quero te apresentar um casal, eu vou lá agora. Os caras estão lá. Assim. Os dois, assim, eles não são casados, mas eles moram juntos e estão pensando em casar. Aí, Renato, qual o conselho que você dá para esses dois? Aí, vizinha, né? Então tá bom, vou dar um conselho para esses dois. Falou assim, ó, Deus não está chamando vocês para felicidade. O propósito do casamento é a santidade. Hã? Aí a moça falou assim, como é que é ser santo? Filho, se você for santo, se o seu marido for santo, você vai desconfiar dele o quê? Se você for uma mulher santa e for trabalhar, ele vai ficar pensando que você está traindo ele? O propósito do casamento, o propósito da vida é a santidade. É por isso que Paulo está dizendo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Filho cheio do Espírito Santo, obedece seu pai. Filho cheio do Espírito Santo, honra o pai, honra a mãe. Pai cheio do Espírito Santo, é gente que caminha com Deus. E os filhos percebem isso na sua conduta, no seu comportamento, na relação com a mãe, na relação com o pai. É isso que Paulo está dizendo para nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Significa, por outro lado, que eu e você vamos andar longe do pecado. Vamos andar longe do pecado. É isso que é ser cheio do Espírito Santo.
Significa, por um lado, que Deus vai estar movendo os nossos corações. Significa que Deus vai converter o coração dos pais nos filhos e o coração do filho nos pais. Não vai ter mais uma distância, ou como alguns dizem, um abismo de geração entre os dois. Filhos e pais cheios do Espírito Santo, eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem a cruz, eles reconhecem que eles são pecadores falhos, eles reconhecem que eles só estão de pé por causa daquilo que Jesus fez por eles, eles reconhecem diante de Deus os seus pecados, e eles clamam a Deus, a misericórdia de Deus sobre eles. Eles entendem que Jesus morreu na cruz por eles, derramou o sangue deles por eles. É isso que a gente cheia do Espírito Santo, que um dia se entregou a Jesus e disse: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Talvez você não saiba, mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Por isso que ele obedecia o seu Pai. Por isso que ele amava o seu Pai. É por isso que ele servia as pessoas. É por isso que ele perdoava. Querido, Jesus não tinha nenhuma crise com a sua identidade. Ele sabia muito bem quem ele era, para que ele veio. E aí, sabendo quem ele era e por que ele veio, ele faz uma opção. Eu vou obedecer meu Pai. E vou até as últimas consequências com isso. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo. Pais e filhos cheios do Espírito Santo. Eles celebram o amor de Deus. Eles celebram a graça de Deus. Quando um filho desobedece ao seu pai, se ele estiver cheio de Deus, cheio, por mais que ele tenha falhado, cheio do Espírito Santo, ele volta, ele se arrepende, ele pede perdão, ele se reconcilia. Ele fala assim: meu pai me perdoe, minha mãe me perdoe. Por que eu estou fazendo isso? Ele não explora a fragilidade dos seus pais, ele não abusa do dinheiro dos seus pais, ele não abusa dos seus pais, ele não envergonha os seus pais, ele trabalha, o que ele faz é para abençoar os seus pais. Gente, a gente cheia de Deus, filhos convertidos são assim. A gente cheia do Espírito Santo, queridos. Eles estão envolvidos com seus pais, na luta dos seus pais, e abençoam os seus pais. Por outro lado, pais cheios do Espírito Santo, eles buscam entender os seus filhos. Eles buscam ser pacientes com os erros dos seus filhos. Eles não querem ser pais avarentos, pais egoístas. Eles não querem ser pais pensando só em si mesmos. Eles não querem esmagar os seus filhos para se autopromover, para dizer que eles são a família do ano, que saiu na capa da revista. Eles não esmagam os seus filhos. Queridos, eu estou falando isso porque de vez em quando, assim, muitos pais esmagam os seus filhos com exigências além do que devia. É o que Paulo está dizendo, você está provocando o seu filho à ira. Pais cheios do Espírito Santo, eles não vivem frustrando os seus filhos. Eles não vivem esmagando os seus filhos porque estão com o coração cheio de ídolos e pensando nas suas carreiras, nas suas projeções, no seu dinheiro, nas suas coisas. Pelo contrário, eles não ficam exigindo dos seus filhos mais do que os seus filhos podem dar. Às vezes esmagam os filhos porque tiraram uma nota baixa na escola. Eles esmagam os filhos porque os filhos não foram os primeiros na escola. Eles esmagam os filhos porque não passou no curso que o pai tanto queria. Eles esmagam os filhos. Gente, está precisando de Deus. Está precisando estar cheio do Espírito Santo, porque quando está cheio do Espírito Santo, a gente é gracioso com o outro, até com o erro do outro. As limitações uns dos outros, a gente compreende. Querido, esse modelo não é de Deus, esse modelo é do mundo. Paulo está dizendo aqui para nós, enchei-vos do Espírito Santo. Que no dia que você estiver cheio de Deus, querido, uma coisa eu sei que vai ser. Você vai ser uma pessoa humilde. Você não vai ser uma pessoa arrogante. Você vai derramar graça na sua casa. Você vai viver o evangelho da graça na sua casa. Você vai viver cheio de amor, como Jesus amou. Queridos, Paulo está dizendo, só tem um jeito para os pais cuidarem dos seus filhos e os filhos cuidarem dos seus pais. Nós precisamos ser cheios de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos render a Jesus e falar assim: Jesus, toma o meu ser e toma a minha vida. Quero concluir, queridos. Filho filho criado, será que é trabalho dobrado? Eu acho que não. Eu acho que dá para a gente viver uma experiência, tanto com os nossos pais, quanto com os nossos filhos. Uma experiência profunda de amor. Quando nós entendemos que o paradigma é Cristo Jesus. E quando nós buscamos sim ser cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Quero convidar você, curve sua cabeça.
Oh Deus, nós precisamos tanto do Senhor, é por isso que a gente está aqui. A gente precisa tanto da tua boa mão, Deus, do teu cuidado sobre nós. Ah, Deus, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Oh Deus, não precisamos tanto disso. Às vezes nós chegamos em casa, Pai, tanta confusão, tanta briga, tanta discórdia, às vezes por causa de dinheiro, por causa que um fala uma coisa com o outro, um machucou o outro. Às vezes olhamos para os nossos filhos e falamos assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Às vezes os filhos olham para os seus pais e falam assim, nossa, eu estou com um rancor do meu pai, porque meu pai não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus, como Paulo nos ensinou. O paradigma é Cristo, Pai. Mas para a gente ter Cristo, nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer que Deus um dia nos fez santo, mas nós nos afastamos dele. E nós nos tornamos alvos da sua ira. E Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, para pagar pelos nossos pecados, para cumprir na cruz sobre isso. E nos reconciliar com Deus, nos perdoar e nos aceitar com Deus novamente, nos tornar uma nova criatura. Assim podemos ser cheios do Senhor. Pai, eu não tenho dúvida alguma que quando nós abraçamos a verdade da Tua palavra, esse é o modelo para a nossa casa e para a nossa família. Quando nós abraçamos a verdade do Evangelho dentro da nossa casa, quando nós vivemos o que Paulo falou aqui para nós, com toda a humildade, com toda a paciência, aprendendo a suportar uns aos outros, não exigindo mais dos outros do que de fato deveríamos fazer. Deus, quando nós estamos longe do Senhor, a gente só faz besteira. Pai, ajuda a gente, ajuda a nossa casa, ajuda os nossos filhos, ajuda os nossos pais. Nos ensine, Deus, a caminhar com o Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai, nessa noite. Cada um que está aqui, Deus, eu não sei como andam as coisas. A única coisa que eu quero, Deus, é que nós possamos tanto ser filhos, que de fato não deem trabalho, como termos filhos, que nós possamos ter alegria neles, ó Deus. Então, Deus, visite a nossa casa, no nome de Jesus. Amém e amém.